aqui no nosso canal a gente sempre prioriza os concursos de nível médio que caem em direito, para você ficar ainda mais seguro nos seus estudos, eu vou te dar aqui algumas dicas específicas que podem te ajudar a estudar as matérias que caem nesse tipo de concurso em especial com mais eficiência. A gente já falou por aqui no canal que a maior parte das questões das provas de nível médio que caem em direito, elas são compostas do que a gente chama de lei seca. O termo lei seca é utilizado como referência ao texto da lei. Isso como ele foi editado, aprovado e publicado. Aquele texto estruturado em artigos sequenciais, incisos, alíneas e tudo mais. O texto puro da lei, sem maiores interpretações ou firulas. Se você nunca teve contato com o direito na vida, começar pela lei seca pode ser um pouco maçante. Nesse caso é legal a gente começar com um curso em vídeo antes de sair lendo a lei seca, para você começar a se habituar com as matérias de direito. Isso vai fazer com que você consiga entender a matéria ao invés de decorar, o que vai facilitar e muito os seus estudos. Mas assistir às videoaulas não significa que você não deve ler a lei seca. Os dois são importantes. Eu já aviso, não negligencie a lei seca. E para te ajudar com isso, eu vou te dar algumas técnicas que vão facilitar esse tipo de estudo. A gente já disse aqui em outros vídeos que você deve testar diferentes metodologias até você conseguir desenvolver uma rotina de estudos que realmente se enquadre ao seu perfil e faça com que você possa manter essas técnicas e essa rotina em um horizonte de longo prazo. A gente já falou por aqui milhares de vezes, concurso é uma maratona, então se prepara para estudar por um tempinho. Contudo, existem algumas verdades que eu considero incontornáveis no caminho que leva à aprovação em concurso público. E uma dessas verdades é, sem dúvidas, a importância do estudo do que a gente chama da lei seca. Bem, vamos começar aqui sendo absolutamente sinceros. Estudar a lei seca por horas está entre uma das tarefas mais chatas já produzidas pela humanidade. Concorda comigo? É maçante, é difícil manter o foco, é difícil manter a atenção nossa atenção é desviada por qualquer movimento do ambiente. Passou uma formiga, a gente vai preferir olhar aquela formiga do que ficar lendo a lei seca. E depois de horas de estudo sério de texto da lei, tanto a cabeça quanto o corpo, eles se esgotam mesmo. É complicado até de pensar e você sente como se tivesse corrido uma maratona. Deixa até aqui nos comentários dizendo se isso funciona assim para você também, ou se para você é mais tranquilo ficar lendo a lei seca ali por horas. Eu estou curioso para saber. Mas, por tudo isso, por ser chato pra caramba mesmo de estudar a letra da lei, é que, via de regra, é muito comum que candidatos negligenciem o estudo da lei seca. E esse é um erro que você não pode cometer. Isso porque o texto da lei é o assunto mais cobrado em provas de concursos públicos. Sim, o texto da lei é cobrado nas provas de concurso nos exatos termos que eles estão nos artigos. É absolutamente comum que o candidato se depare com uma questão que exija lembrar se, por exemplo, no artigo 37 da Constituição Federal, nesse artigo, ali se encontra o princípio da impessoalidade ou, na verdade, se encontra o princípio da pessoalidade. É comum você se deparar com esse tipo de questão. Parece sem sentido exigir que se saiba de cabeça o texto literal de uma coisa que a gente vai ter acesso irrestrito depois de aprovado, né, na nossa atuação prática. Mas é assim que funciona. Então, quando chegar a hora da gente fazer a nossa prova, você precisa estar preparada, você precisa estar preparado. Você precisa reconhecer a ordem das palavras, precisa se lembrar do que você leu, precisa não ter dúvida entre um ou e um e no meio de uma frase longa, porque isso às vezes pode mudar o sentido completamente de uma frase. Você precisa ter certeza de qual alternativa você deve marcar em uma questão que exige a memória exata do texto da lei. Claro, as videoaulas que você assistiu e os PDFs que você leu antes de ler a lei seca, provavelmente te deram o contexto para você entender o que está escrito ali. E assim te dá o escopo para você saber a lógica por trás, né, daqueles artigos e conseguir entender sem exatamente decorar, porque você conseguindo entender a lógica da coisa, você às vezes vai saber que aquele ou que o examinador trocou por e mudou o sentido daquilo e deixou errado. Então, com isso, com você entendendo, você consegue saber exatamente quando o examinador muda alguma palavra e muda o sentido
de algum artigo legal. Por esse motivo, a interpretação de textos também é tão importante. Mas, mesmo as videoaulas e PDFs ajudando bastante nesse sentido, eu repito, a leitura da lei seca segue indispensável. Repito, indispensável. Por isso eu resolvi compartilhar aqui algumas técnicas que eu acredito que vão ajudar bastante nessa etapa da leitura da lei seca, nessa etapa que é tão difícil e maçante, né? Mas ao mesmo tempo imprescindível na vida do concurseiro. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou te dar aqui, para te ajudar na leitura da lei seca, é criar um ambiente agradável. Essa técnica de criar um ambiente agradável, ela vale para o estudo de forma geral, mas para o estudo da lei seca, isso é especialmente importante, porque como a leitura da lei seca se trata de uma tarefa monótona, é muito fácil que a sua atenção se volte para qualquer outra coisa que esteja acontecendo ali no ambiente, ou até mesmo em você mesmo, sabe? Por exemplo, a dor nas costas, por causa da sua cadeira ali, naquela hora, que seja às vezes pouco ergonômica, digamos assim, aquela dor que às vezes nem é tão grande assim, ela de repente vai se tornar insuportável. Ou o calor ou o frio, eles vão ser intoleráveis para você. E o som da televisão que às vezes está no fundo ou em algum outro cômodo, ele pode se tornar extremamente convidativo para você assistir. No meu caso, quando eu estudava, o calor de Bangu, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você está habituado com a geografia aqui do Rio de Janeiro, Bangu, acho que é o bairro mais quente daqui, se bobear até o bairro mais quente do Brasil. O calor dali, ele deixava esse tipo de estudo de lei seca especialmente difícil de eu conseguir me manter concentrado ali. Então, por isso, a gente criar um ambiente meio que antidispersões em tudo que for possível para a gente sempre vai ajudar. Lógico, a gente não tem como controlar tudo, mas tudo que a gente puder fazer para deixar o ambiente com a menor quantidade de obstáculos possível para a gente e o mais confortável possível também, melhor. Então, quando for estudar a lei seca, tenta se sentar de forma confortável em um local bem arejado, com uma boa temperatura, uma boa iluminação. Tenta se certificar de que não existam barulhos ou que os barulhos possam ser evitados. Vou deixar aqui na descrição ou no card o link para um vídeo que a gente fez com algumas dicas de organização de ambiente. E caso você não tenha como se livrar do barulho, eu vou deixar uma matéria do site onde o Diego criou uma playlist colaborativa com algumas músicas clássicas ou coisas do gênero que você pode colocar no seu fone de ouvido para te ajudar a abafar o barulho e estudar. Beleza? Com relação ao ambiente, faça tudo o que for possível dentro da sua realidade para deixar o ambiente mais favorável possível aos seus estudos. E os obstáculos que sejam incontornáveis, aí você vê se tem alguma forma de, pelo menos, minimizar esses danos. Outra dica que pode ajudar no estudo da lei seca é o seguinte: separe o estudo em blocos menores. Você vai perceber logo nos primeiros 15 minutos que é muito difícil você manter o foco no estudo da lei seca por períodos muito longos de tempo, porque a leitura ela é repetitiva, ela é sem conexão entre os artigos. Se é uma história concreta, às vezes uma historinha, alguma coisa que você está lendo quando você está numa aula, que te ajudam, sabe, a se manter focado, isso não vai ter no texto da lei. Então não tem nenhuma história concreta, ou mesmo às vezes sentido explicado, sabe? Na lei seca a gente não encontra nem mesmo aqueles exemplos do direito que nunca vão acontecer na vida real, onde normalmente os personagens principais são o Caio, o Tício e o Mévio fazendo alguma besteira. Quem já fez algum cursinho preparatório sabe do que eu estou falando. E se você ainda está começando seus estudos, pode apostar que você vai ouvir falar muito ainda nesse trio, no Caio, Tício e no Mévio. Seguindo aqui. Por isso, uma dica para deixar esse tipo de estudo menos maçante é que você separe o estudo da lei seca em pequenos blocos por tempo ou por metas. Só a título de exemplo, para você conseguir entender isso do tempo ou da meta, né? Esses pequenos blocos. Vamos supor que o seu cronograma de estudos indicasse 2 horas de estudo da lei seca naquele dia. Então você dividiria esse estudo em 4 blocos de 30 minutos. Ou você definiu naquele dia por meta. Sua meta é estudar 45 artigos da lei. Então, você vai dividir isso daí em 3 blocos de 15 artigos. Claro, isso é só um exemplo para você entender a ideia. Mas com blocos menores é mais fácil manter a concentração e você vai sentir bastante a diferença. Outra coisa que você pode fazer é separar momentos estratégicos para ler a lei seca também sempre que possível. Vou te dar um exemplo. Eu normalmente fazia baldeação diariamente entre ônibus e trem. E eu gostava de separar o momento que eu estava no ônibus indo para o trem, ou depois que eu saía do trem pegava o ônibus de volta, para ler
a lei seca, porque esse era o menor tempo da viagem que eu fazia, mas não chegava a ser exatamente um tempo desprezível também. O tempo que eu ficava dentro do ônibus ficava ali entre 15 a 20 minutos, dependendo do trânsito. Então eu aproveitava esse momento que eu estava no ônibus para ler a lei seca. Então vê se você consegue identificar momentos assim, momentos que às vezes podem não ser tão bem aproveitados ou que não são longos o suficiente às vezes para ler uma aula ou para assistir uma aula inteira, sei lá, para você ler a lei seca. Outra dica que pode te ajudar também é inserir a leitura da lei seca nos momentos do dia que você naturalmente já tenha mais atenção. Então, para isso, você deve se conhecer, né, melhor do que ninguém, e você deve colocar o estudo da lei seca no seu melhor momento de foco. Vamos supor que você renda mais pela manhã, que você renda mais pela tarde, ou que você renda mais pela noite. Enfim, seja manhã, tarde, noite ou até madrugada, use o período que você se sente mais confortável e que você tenha mais facilidade de concentração para ler a lei seca. E, claro, faça um estudo ativo da lei. O que isso quer dizer? Risca, grifa, sublinha, faça comentários à margem e não se esqueça de revisar o que você fez depois. Caso você não use meios físicos, né, caso você use meios virtuais para ler a lei, tenta usar aplicativos como PDF Element ou Adobe Acrobat Reader para você conseguir grifar essa lei também e fazer comentários nos seus arquivos em PDF ou na lei seca. Só um disclaimer aqui em relação à pronúncia dos aplicativos. Acho que eu já disse por aqui antes que eu sou uma negação em inglês, né? Então, não repara nisso não. Sempre que eu tiver que citar alguma coisa em inglês, provavelmente isso aqui vai sair horrível. Enfim, em relação aos aplicativos, claro, existem outros aplicativos que podem te ajudar com isso. Aí você vê o aplicativo que você gosta mais ou que se adequa melhor a você. Agora, seja no papel físico ou por meio digital, você rabiscar, sublinhar ou fazer destaques é uma das técnicas que mais vão te ajudar para guardar os conteúdos que devem ser memorizados. Isso, claro, se feitos da forma correta e com estratégia. Se você só sair grifando tudo, por exemplo, isso não vai te ajudar em nada. Então, se tu fez tudo certinho, se você grifou as coisas formativas, se você voltou para revisar o que você grifou depois, porque se você não revisar não adianta, é muito comum você se lembrar do que está escrito exatamente no artigo de lei ao relembrar primeiramente uma palavra que você sublinhou com aquela sua caneta roxa, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, tenta até separar outra dica, né? Tenta até separar cores diferentes também para cada tipo de grifo que você faz. Por exemplo, uma cor para uma ideia central que tem no artigo, uma cor para exceções, uma cor para prazos e por aí vai. Tenta ver o seu estilo, vai tentando criar o seu padrão. E os comentários que você faz ali na lei também são muito bem-vindos. Achou alguma coisa interessante ou pensou em alguma correlação enquanto li o artigo? Tenta escrever um comentário sobre isso ali à margem, sabe? Seja no cantinho, seja embaixo do artigo. E, como eu falei, a revisão dos destaques e grifos que você fez também é indispensável. Quanto mais você se familiarizar com o texto, maior é a sua chance de diferenciar o certo e o errado no enunciado de uma questão de prova. Então, não vai adiantar nada você grifar e dar destaques se você não voltar para revisar esses destaques e esses grifos depois. Então você deve usar esses grifos e destaques justamente para acelerar uma revisão posterior da matéria que você vai fazer. Porque se você for, de novo, ler a lei ali, você não vai sair lendo tudo. Você vai lendo as coisas que você grifou, as coisas que você destacou, entendeu? E você, depois, conforme você for fazendo questões, você às vezes vai revendo, né, o que você destacou. Se alguma coisa às vezes não era muito importante, depois você fazendo questão, você vai poder às vezes tirar aquele grifo ou acrescentar algum grifo que você não colocou, entendeu? Você vai aos poucos melhorando o seu material. Outra coisa que eu fazia que me ajudava na leitura da lei seca era reescrever os artigos que eu tinha dificuldade de entender. Se tinha um artigo que para mim era difícil, eu reescrevia esse artigo abaixo do artigo mesmo, na linha de baixo, mas com as minhas palavras. Então, vamos supor, tu não entendeu alguma coisa? Procura num dicionário, sei lá, você tenta achar a sua forma de entender aquele artigo, e uma vez que você entendeu, você reescreve aquele artigo embaixo do artigo que você tinha dificuldade, mas com as suas palavras. Isso também pode te ajudar. E, por fim, tenta estudar a lei seca diariamente. Como eu disse, estudar a lei seca é uma tarefa complicada e muitas pessoas negligenciam, às vezes, essa tarefa pela dificuldade, porque é chato. Por isso que pode ser recomendável você incluir ali, nem que seja a leitura de pelo menos uns 10 artigos
só a título de exemplo, diariamente. Você sabe que não vai te matar ler uns 10 artigos da lei ali, mais cobrados do seu concurso por dia. E tenta ler sem se preocupar em decorar mesmo, só aquela leitura mais atenta e frequente. Porque se você estiver fazendo essa leitura mais atenta e frequente, se você está lendo ali as leis diariamente e tudo mais, quando você chegar no dia da prova, ainda que você não tenha decorado o texto literal da lei, porque você não precisa decorar, mas só de você estar lendo aquilo com alguma frequência, quando chegar na questão de prova, você vai saber se alguma coisa está fora de contexto ou se alguma coisa está errada, entendeu? Isso especialmente se você tiver assistido boas aulas em vídeo anteriormente e também tiver em dia com os estudos de interpretação de textos. Isso até que eu estava falando sobre a importância da interpretação de textos, né? Então, lembre-se que o longo prazo, ele é o seu maior aliado, como eu já disse antes aqui. Por isso, falamos da importância de se estudar antes mesmo do edital da sua prova sair. Quer um exemplo? Se você ler 10 artigos por dia da Constituição Federal, você vai estudar todo o texto em 25 dias. Se você fizer isso um ano inteiro, você vai ter lido a Constituição 12 vezes, gastando menos de meia hora por dia. Tenta encarar isso como um treino de autocontrole, porque fazer isso exige foco, disciplina e dedicação. E afinal, não é justamente essa a trajetória da aprovação? A gente sempre fala por aqui sobre a importância da constância dos estudos, e isso também faz parte. Não vai ser um caminho fácil, mas certamente vai ser um caminho que vai valer a pena. Tenha sempre isso em mente,